Se você é mãe de 1 ou até de 7 filhos e acha que não há mais tempo para continuar a estudar, capacitar-se, liderar novos projetos ou continuar a crescer, vê-se mais limitada, a história que trago hoje é para si. A história que trago é de uma mulher inspiradora que vai nos mostrar que é possível continuar em crescimento pessoal e profissional mesmo após a maternidade, e uma maternidade numerosa, porque esta senhora teve 7 filhos. Hoje, ela comanda decisões que impactam centenas de milhões de pessoas, inclusive eu e você, e comandam também a economia de vários países europeus. Estou a falar da senhora Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. A senhora Ursula nasceu em Bruxelas em 1858. É filha de um político europeu ligado também à Comissão Europeia, o que fez com que ela crescesse em um ambiente político. Porém, antes de entrar para a política, Ursula seguiu a carreira de medicina. Sim, era médica. E foi neste período que casou-se com um empresário e professor de medicina e tornou-se mãe de 7 filhos. E aqui está algo muito interessante. Mesmo com uma família grande, ela não abandonou o seu desenvolvimento pessoal e profissional e nem limitou as suas ambições. Iniciou a sua carreira política de destaque apenas após os 40 anos, após ter criado os seus filhos, e destacou-se como ministra do Trabalho, ministra da Família e também ministra da Defesa da Alemanha. Ela é cristã luterana praticante e menciona que a fé a acompanha em decisões políticas. Certa vez, quando foi questionada por um jovem em que seria o papel de Deus nas decisões políticas da presidente da Comissão Europeia, Ursula responde: Deus está sempre presente, porque a fé está sempre presente na vida da pessoa que sou. Um dia terei de prestar contas pelo que fiz e deixei de fazer. Independentemente daquilo que venha, não posso cair mais fundo que não seja nas mãos de Deus. Com o tempo, Ursula começou a envolver-se na política da Alemanha. Ela ocupou cargos importantes no governo alemão, como ministra da Família, ministra do Trabalho e ministra da Defesa, sendo a primeira mulher na história da Alemanha a ocupar este cargo. Em 2019 veio então o seu marco histórico de carreira. Ela tornou-se presidente da Comissão Europeia, o principal órgão executivo da União Europeia, isto aos 60 anos de idade. Isso significa liderar políticas que afetam mais de 400 milhões de pessoas em dezenas de países europeus. Vamos conhecer algumas características pessoais que repetidamente aparecem e são destacadas na sua história. Primeiro, sentido de compromisso familiar. Mãe de 7 filhos, conseguiu conciliar uma carreira política exigente com a vida familiar, destacando-se na defesa de políticas para a família e igualdade de gênero na Alemanha. Segundo, mentalidade aberta para lidar com diferentes culturas e diferentes ideias. Terceiro, coragem para assumir grandes responsabilidades. Quarto, gestão de crises e resiliência.
A senhora Úrsula destacou-se muito na condução da União Europeia durante a pandemia de Covid-19, durante também a guerra na Ucrânia e nas negociações do Brexit. Ela é conhecida por manter a calma sob pressão. Quinto, ela sempre se posicionou como uma pessoa em constante evolução. Von der Leyen é frequentemente vista como uma líder que atua com cabeça e coração, capaz de equilibrar a ambição política com as necessidades de soluções pragmáticas para a Europa. 4 lições que a gente pode aprender com a senhora Úrsula. Primeira, a maternidade não precisa limitar o seu crescimento. Muitas pessoas acreditam que ter filhos significa colocar sonhos em pausa. E de facto isso acontece em muitas realidades. Não que seja bom ou que seja mau. Cada um tem a sua realidade, cada mulher tem uma influência tanto interna, é um conjunto de hormônios, uma revirada interna e externa, e pode ser que sim, durante algum período haja essa necessidade de confinamento, porém isso não deve ser motivo para permanecer por longos períodos limitando, adiando ou impedindo que os sonhos sejam concretizados. Segundo, educação contínua muda destinos. Ela não parou de aprender. Primeiro aprendeu medicina e exerceu atividade médica, depois política, gestão pública e agora liderança internacional. Imagine quantas formações a senhora Úrsula não teve de participar para chegar até a este cargo. Mas ela nos mostra que o aprendizado constante amplia as possibilidades e oportunidades da vida. Terceiro, sabedoria e inteligência emocional para liderar em ambientes complexos. Ao longo da sua trajetória, a senhora Úrsula demonstrou uma qualidade essencial para quem ocupa posições de grande responsabilidade, que é a sabedoria aliada à inteligência emocional. Liderar instituições como a União Europeia significa lidar diariamente com vários interesses, com muita pressão política, com crises econômicas mundiais e que afetam milhões de pessoas. Nestes contextos, não basta simplesmente conhecimento técnico. É preciso equilíbrio emocional, é preciso inteligência espiritual, capacidade de escutar diferentes posições, serenidade para decidir e tomar posições responsáveis. Quarto, disciplina no cuidado com a saúde. Um aspecto que achei muito interessante e quis trazê-lo aqui é o facto da senhora Úrsula ser bastante regrada com a sua alimentação e não beber álcool. Parece ser uma coisa muito simples, mas é algo muito poderoso, porque nos ensina que uma boa liderança precisa de corpo e mente sãos. Antes de continuar, eu quero lhe pedir que, caso ainda não está subscrito, que o faça agora, que dê um like no vídeo e que compartilhe para que o nosso canal possa crescer, para que eu possa estar mais consistente e que eu possa trazer sempre novidades e conteúdo de valor para juntos nos inspirarmos. Aos 67 anos, casada e mãe de 7 filhos, a senhora Úrsula é a prova viva de que a maturidade é o nosso maior ativo. A calma de quem já geriu crises domésticas
é a mesma que apazigua nações inteiras. A senhora Úrsula ensina-nos que nunca é tarde para aceitar o maior desafio da carreira e que a disciplina de uma mãe é a forma mais pura de liderança estratégica. A senhora Úrsula poderia ter negado, poderia ter dito não, não quero chatices, mas ela entendeu que há certos cargos que são uma missão e não uma simples ocupação. Que esta história nos lembre que os nossos múltiplos papéis familiares não limitam nossas capacidades quando aprendemos a liderar a nós mesmas. Podemos nos manter sempre mais saudáveis, procurar ser mais ativas e estar em liderança, sem perder a feminilidade, sem perder a elegância e sem perder a dignidade. E você, como concilia os seus papéis no trabalho e família? E já agora, em que posição de carreira deseja estar quando tiver 67 anos de idade? Escreva nos comentários, comente, compartilhe e subscreva.